por isso que diante desta revelação de Deus e desta rejeição do homem, Deus então, vem o terceiro ponto, que é chamado da retribuição, e Deus então dá ao homem aquilo que ele merece e aquilo que ele deseja. Se não, vejamos. Olha comigo o versículo 24. Por isso, e aliás tem 3 versículos aqui que começam assim, versículo 24, por isso Deus entregou tais homens. Versículo 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O que está acontecendo aqui? O que você percebe é que quando o homem, no assodamento do seu pecado, sufoca a verdade, rejeita a revelação de Deus, e ele, ao rejeitar o conhecimento de Deus, ele começa a lucubrar, e nessa lucubração, o seu coração vai ficando tenebroso e insensato. E ele vai criando para si essa soberba, e essa arrogância, essa altivez, essa jactância, achando que ele está com a bola toda, que ele é o grande corifeu do saber. Paulo diz, ele se tornou um louco. Porque todo esse saber dele vai desembocar numa religiosidade pervertida, depravada, de uma idolatria a chão, que vai aviltar o ser de Deus, transformando o Deus incorruptível em réptil, em quadrúpede, em aves, em seres parecidos com o homem, vai completamente corromper o ser de Deus e o culto e a adoração a Deus, em virtude disso. É como se Deus estivesse sempre tentando segurar o homem acelerando para ir para o mal, o homem acelerando para ir para o abismo, o homem acelerando para a sua própria destruição, e Deus botando o pé no freio, e Deus botando o pé no freio, e Deus botando o pé no freio, e Deus impedindo que o homem se chafurdasse no pecado, e chega um momento que o cálice da ira de Deus transborda, e se revela desde o céu contra toda impiedade e perversão dos homens, e Deus tira o pé do freio, e o homem acelera rapidamente rumo à destruição. Deus dá a ele o que ele quer. Vejamos aqui, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Veja você que tem degraus. Deus se revela, a verdade chega, o homem a sufoca, o homem não a quer. Por que ele não a deseja? Porque não quer mudar a sua conduta, nem com Deus, nem com o próximo. Ele está na impiedade, está na perversão. Depois Deus se revela, e este homem, tendo o conhecimento de Deus, não glorifica Deus, ele glorifica ele mesmo, ele exalta ele mesmo. Ele se coloca no pedestal. Esta é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Um século humanista. É a idolatração do homem. É a divinização do homem. É o homem jogando Deus para a lateral. É o homem dispensando Deus da sua vida. É o homem tentando dispensar Deus da sua história. É o homem tentando descobrir teorias para dizer, não, o homem não veio de Deus. É o homem tentando encontrar formas de dizer, não, o universo não veio de Deus. É o homem tentando encontrar maneiras de explicar a origem da vida, a origem do universo, a origem da raça humana, sem a existência de Deus. É o homem querendo ser muito sábio e tornando-se louco. O resultado é que este humanismo idolátrico, este antropocentrismo idolátrico vai desembocar na idolatria mais vil, e a idolatria mais vil vai desembocar na imoralidade mais abominável.
E Paulo vai então dizer que estas pessoas foram entregues a elas mesmas. E eu vou dizer algo soleníssimo a você aqui. Não tem nada mais perigoso para o homem do que receber de Deus o que ele deseja. Se Deus tirar o pé do freio, se Deus soltar as rédeas, o homem correrá celeremente rumo ao abismo e à destruição. E Deus então está mostrando que pelo fato do culto ter sido corrompido, da adoração ter sido corrompida, a própria relação humana, como Deus a instituiu, com homem e mulher, macho e fêmea, no casamento heterossexual, que vai procriar para povoar a terra, vai ser corrompida, e de repente, diz o versículo 24, que o homem é entregue à imundícia, à concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Agora veja o verso 26 comigo. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Parece-nos que Paulo está querendo sugerir-nos que as mulheres são mais guardiãs dos valores morais do que os homens, e que quando as mulheres chegam ao ponto também de se corromperem, é que a raça humana já está num estado de decadência absoluta. E Paulo vai dizer que não só os homens desonram o corpo entre si, mas as mulheres também começam a ter uma relação fora da naturalidade, fora daquilo que é comum, mudar o modo natural das suas relações íntimas, contrário à natureza, e começar a se relacionar mulheres com mulheres. E isso não é apenas um juízo de Deus, mas isso também é uma entrega de Deus àquilo que as pessoas estão querendo. Agora veja comigo, versículo 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. É curioso que nós estamos vivendo numa época como a Roma antiga. Quando Paulo escreveu esta carta, ele era um homem informado, ele não tinha estado em Roma ainda, mas Roma foi chamada por alguns historiadores de a cloaca do mundo. Uma cidade metropolitana, a maior cidade do mundo da época, com mais de 1 milhão de habitantes, a capital do império, a cidade mais rica, mais poderosa, a cidade que era a capital, a cidade mais promíscua, mais corrompida, desde os imperadores romanos, uma cidade decadente. E de lá para cá, não tem sido diferente. O homem acha que ele pode fazer do seu corpo o que bem entender. Os homens vão cada vez mais aplaudindo e incentivando essa mudança da naturalidade, do projeto criador de Deus. E esta situação expressa não só o juízo de Deus, mas é Deus dizendo o seguinte: é isso que você quer? Então receba, então faça. Então vá fundo. Então esgote esse cálice. Então experimente o que você deseja. Então colha o que você quer. E o que Paulo vai mostrar para nós é que isto é concupiscência. Versículo 24, é imundícia. Ele vai dizer para nós no versículo 26 que é paixão infame. Ele vai dizer no versículo 26 que isso é contrário à natureza. Ele vai dizer no versículo 27 que isso é torpeza. E ele vai dizer no versículo 27 que isso é um erro. Por mais que a sociedade aplauda, por mais que as cortes aprovem, por mais que as leis favoreçam, por mais que os homens reconheçam,
A palavra de Deus, que não pode falhar e não pode mudar, está dizendo que isto é um juízo de Deus para dar ao homem aquilo que ele quer, porque rejeitou a verdade, porque rejeitou a Deus, porque tornou nulo no seu raciocínio. Quando chega no verso 28, Paulo diz que o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Significa que a mente deste homem, que tem tanto saber, parece que está às avessas. E parece que é isso que você vê hoje, uma sociedade que não só tolera o erro, mas aplaude o erro, chamando luz de trevas e trevas de luz, doce de amargo e amargo de doce, o certo de errado e errado de certo. E essa inversão de valores vai desembocar na mais longa lista que Paulo revela nas suas epístolas, de vícios e de pecados que poluíram, que macularam, que mancharam a sociedade humana.